Se você tem dúvidas sobre o processo de admissão, então esse vídeo é para você. Eu sou a Lilian, criadora da Coisas de RH, e eu tenho mais de 9 anos de experiência em RH e departamento pessoal. E a minha missão é descomplicar o DP, ensinando de uma maneira simples os cálculos e a legislação. Para quem não trabalha no RH, pensa que depois que o colaborador entrega ali os documentos que a gente solicita para dar entrada no processo de admissão, fica tudo certo. Só que na prática não é bem assim. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre como que é o processo de admissão que o departamento pessoal tem que fazer para que fique tudo certinho ali com o registro do colaborador e ele dê entrada na empresa, fique tudo redondinho. Então, bora para a prática? O primeiro passo é você ter um checklist dos documentos que você precisa pedir para o colaborador. Isso já vai facilitar a sua vida, né, para você otimizar seu trabalho, e ele vai ter lá um checklist com tudo que ele tem que entregar para você conseguir fazer o registro dele. Então, é muito importante ter essa organização, ter esse checklist com as documentações e passar essa orientação para o colaborador. Aí ele vai providenciar os documentos e fique tudo certinho. Aqui é importante a gente falar que agora com a LGPD ocorreu algumas mudanças no que a gente pode pedir e o que não pode pedir. Então é importante que esse seu checklist já esteja adequado de acordo com a LGPD para não pedir documento que não precisa. Enfim, para se resguardar, então verifique certinho o seu checklist, mas é importante ter um para que o colaborador fique bem localizado e já entregue tudo certinho na admissão. Algumas empresas já têm esse processo todo digital. Vocês já ouviram falar em admissão digital? Então já existe. Então o colaborador entra lá na plataforma, ele cadastra os dados dele e já integra direto para o sistema. Depois a pessoa do RH ali só confere, né, e integra. Então a gente já está vendo muita movimentação aí das empresas com essa admissão digital, que vai facilitar a vida de muito RH por aí, né? Aí você não precisa ter toda aquela burocracia, papel e tudo mais. Agora, sim, com a pandemia, a gente também percebeu uma evolução muito grande, né, do digital. Tudo, de repente, se tornou digital. Reuniões, o trabalho em si, né, home office. Então, a admissão digital foi mais um ponto que explodiu e as empresas já estão aderindo, que é um processo que vai facilitar a vida do DP. O segundo passo, que eu acho muito legal também, é uma dica assim de organização. A maioria dos RHs que eu conheço fazem isso, né, até para fins de arquivo, é você ter uma pastinha com o nome do colaborador para salvar todos os documentos dele, tanto no computador, né? Eu já trabalhei em empresas que a gente tinha uma pastinha lá digitalizada, então todos os documentos a gente salvava nessa pastinha. Isso facilita muito se você precisa consultar um documento e às vezes o arquivo não fica dentro do RH, acontece. Então digitalizado também ajuda muito. Mas geralmente a gente tem daí um arquivo, né, com a documentação impressa, com a pastinha do colaborador. Bota o nome lá, bota o código, daí fica tudo organizado, vai ficar lá o histórico da vida dele enquanto ele trabalhar na empresa. Isso é muito legal a gente ter, porque assim, eu já trabalhei em empresas que tinham mais de 500 admissões no mês. Então, imagina toda essa documentação junta. Então, se você tem uma pasta organizada para cada colaborador, fica bem certinho e também não ocorre de dar erro, de rasurar, de extraviar documentos. O terceiro passo é verificar já se esse colaborador vai ter algum benefício que você precisa incluir na admissão. Vale refeição, vale transporte, plano de saúde. Geralmente os colaboradores já têm direito a esses benefícios na hora que ele entra na empresa. Então é importante o DP já verificar quais benefícios o colaborador vai ter para poder cadastrar tudo de uma vez no sistema e evitar erro e retrabalho, né? Então, o terceiro passo, a dica que eu sempre gosto de dar, é já verifica tudo que ele vai ter direito
de acordo com a proposta, né, salarial, de acordo com a política da empresa, e já deixa separadinho também. É legal ter também um checklist de tudo que você precisa fazer. Isso que eu estou te passando aqui é um checklist do processo de admissão. Então anota para você ter um norte quando você for fazer uma admissão, você saber os passos que você precisa seguir para evitar retrabalho e otimizar o seu processo. E o quarto passo, então, após você recolher todos os documentos que precisa, né, que você pediu já para o funcionário, verificou se ele vai ter direito a algum benefício já na admissão, o quarto passo é incluir essa admissão no seu sistema de folha de pagamento. Aqui, quero contar para vocês uma história que é muito importante esse passo, porque se a gente faz qualquer coisa errada, ela vai dar um impacto em outros processos. Talvez não vai dar nenhum problema ali na hora da admissão, mas lá na frente vai dar problema. Vou contar para vocês um caso que eu sei que aconteceu. Foi cadastrado um colaborador com o período da admissão errada. Ao invés de ser 45 mais 45, foi cadastrado no sistema 45 mais 46. Então, ele gerou 91 dias aí de experiência. O que já está errado, né? Não pode. Então, o que foi feito? A pessoa viu que ela cadastrou errado. Quando ela imprimiu o documento, ela viu, só que aí ela ajustou no sistema, mas não ajustou o documento, ficou olhando o documento errado. E o que aconteceu então? Pois o gestor solicitou o desligamento dessa pessoa e ela tinha arrumado no sistema, só que o documento continuava errado. Então ela passou para o gestor a informação que a colaboradora poderia ser desligada ali como término do contrato na experiência, mas na verdade, como já tinha passado, né, os 45 dias, já seria dispensa sem justa causa. Então ela teria que ter um aviso indenizado ou trabalhado ali. Então isso foi um problema, porque daí a rescisão aumentou drasticamente o valor. Então isso gerou um problema, porque aumentou o valor da rescisão. E ficou um pouco chato, né, para o departamento pessoal, porque era uma informação importante e por causa de um dia a mais já gerou todo esse retrabalho. Então o que eu quero te dizer é que é muito importante a conferência do que você está inserindo no sistema. Confira os dados, terminou de cadastrar, confere tudo certinho antes de imprimir os documentos para o funcionário assinar. Assim você se resguarda e evita qualquer problema. Depois de ter feito isso, já cadastrou bonitinho, cadastrou os benefícios, aí você vai fazer a impressão dos documentos para assinatura, que são aqueles documentos admissionais que a gente chama o contrato de trabalho, a ficha registro, declaração de vale transporte, termo de salário família, são todos esses documentos ali. Mas, de novo, só imprima depois que você conferir toda a admissão, conferir que está tudo certinho para evitar problemas. Aí você vai ser feliz. Outra coisa que é muito importante é você se atentar ao prazo de envio da admissão pro e-social. A maioria das empresas aí já está enviando os não periódicos pro e-social. Então, se você faz parte desse grupo, fique atento aos prazos, porque gera multa qualquer coisinha enviada fora do prazo. Então, o prazo da admissão é um dia antes do colaborador iniciar. Então, se o colaborador vai começar no dia 10, você tem que mandar a admissão para o e-social até o dia 9. Isso é muito importante. Aqui você tem uma opção também que é enviar a admissão preliminar. Não é uma admissão completa, você vai mandar só alguns dados lá e vai conseguir garantir que ela suba no prazo. Aí depois você tem até o dia 7 do mês seguinte para enviar a admissão completa, que é o evento S2200. A admissão preliminar é o S2190. Então, se você não tiver, por alguma razão, a admissão completa, você tem essa opção de enviar a admissão preliminar. Dessa forma, você garante o seu prazo. Eu recomendo sempre tentar enviar já, mandar a admissão completa, né? Daí já fica tudo certo. Mas eu sei que às vezes na correria do nosso dia a dia e de departamento pessoal, a gente não consegue por N motivos, então é uma solução
que a gente tem. Enviar a admissão preliminar, garante o prazo e depois manda a admissão completa até o dia 7 do mês seguinte. A gente sabe aí que o DP trabalha com muitos prazos, é muita informação, é muita obrigação legal para entregar, né, para o governo. Então, a minha dica para você, tenha checklists, tenha controle do que você está fazendo. Quando a gente se organiza, dá tudo certo. Você consegue entregar tudo no prazo, você não esquece de nada, que isso é muito importante. Às vezes, de tanta informação, pode acontecer da gente esquecer algo. Mas só que, infelizmente, os nossos esquecimentos geralmente têm algum impacto, ou tem multa, ou vai dar algum problema com o funcionário. Então, é muito importante a gente ser organizado no departamento pessoal, entender, né, o processo, ter checklists. Eu sou a louca dos checklists mesmo, eu tenho tudo anotado para não confiar só na cabeça, porque às vezes ela falha e você vai esquecer de enviar algo. Então, seja organizado na sua rotina ali no DP, tenha ferramentas que te ajudem para você não esquecer de fazer os seus processos ali, as suas entregas, que aí vai dar tudo certo, não vai ter estresse. É muito importante também a gente se atentar aos processos, porque às vezes são muitos detalhezinhos, então um simples detalhe pode dar um impacto grande. Eu contei esse exemplo ali da rescisão, né, que foi por um dia, foi feita a rescisão errada, e tem vários casos assim que eu já vi que aconteceu. Um outro aqui que eu me lembrei, foi uma vez que foi cadastrada uma admissão com um vínculo errado. Então, a pessoa era um empregado normal e ela foi colocada como um vínculo de menor aprendiz. E o que isso pode dar problema? O recolhimento do FGTS de menor aprendiz é 2%, de empregado normal é 8%. Então, eu consegui pegar essa situação, porque na hora que eu fui conferir, né, o FGTS para pagar, tinha diferença. Mas vai que você não confere. Eu já vi RH que não confere ali o que está fazendo, já vi, a gente acha que não acontece, mas acontece sim. Então, se eu não conferisse, se eu não tivesse conferido, essa pessoa ia receber o FGTS a menor. E vai saber quanto tempo que ela ia ficar recebendo, até que alguém fosse pegar isso. Então, são pequenos detalhes que às vezes podem acarretar em problemas futuros pra gente. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que cuidar muito, tem que conferir muito as coisas que a gente faz, porque o nosso trabalho vai ter o impacto sempre. O pessoal acha que o DP é só apertar o botão, mas não é. Não é. A pessoinha que está ali apertando o botão faz toda a diferença na vida de um colaborador, na vida da empresa. Ninguém quer ter o seu salário calculado errado, né? A gente sabe que às vezes pode acontecer, mas é chato. Ninguém que trabalha quer ter no final do mês ali uma surpresa com o seu pagamento ou com o seu cadastro na empresa. Então é muito importante a gente cuidar desses detalhes para não acontecer esse tipo de coisa. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse conteúdo eu preparei, que eu recebo muitas solicitações lá no Insta. Ai, por favor, me manda um checklist, né, de admissão, me ajuda, como é que é o processo de admissão. A gente peca às vezes no básico mesmo, no óbvio. Então a minha missão, como eu já falei, é descomplicar o departamento pessoal, facilitar e te mostrar que não é só apertar um botão, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo vai conseguir e eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui, me siga nas redes sociais e deixe seu comentário com a dúvida. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Um beijo e até a próxima!